Olá, amigos do Top Saúde TV. Em 30 segundos, mais um programa com uma história interessantíssima de superação para você, telespectador araranguaense. Você só confere aqui na TV Araranguá. E é claro que eu não poderia deixar de falar sobre os colaboradores. A Corupele está com uma coleção lindíssima, pessoal. Portanto, ainda dá tempo de garantir o seu look de couro para o inverno. Passe lá na loja da Barranca, na BR-101, e você vai garantir uma coleção maravilhosa. É só falar com a Clara e ela vai te dar um atendimento VIP. E é claro, não poderia deixar de falar sobre a Tahiti. A negócios ou a lazer, a Tahiti Viagens leva você. Passa lá e fala com a Drica, que ela vai achar o melhor roteiro para a sua viagem. Pessoal, vocês estão vendo essa gama de produtos maravilhosos aqui na minha mesa? Então, eu testei nos meus cabelos e amei. E você só vai encontrar lá na Beth Estética. A Beth está sempre inovando, seja na linha de perfumaria, na linha de cosméticos, você vai encontrar o que você necessita de importados e nacionais. Hoje a Beth está com um produto maravilhoso e inovador, essa linha alemã da Schwarzkopf. Você vai encontrar lá na Beth Estética. Ligue no 3522-0316. E o meu convidado de hoje é o Daniel Pereira. Tudo bom, Daniel? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo aqui no Top Saúde. Obrigado, eu que agradeço o convite. Tá certo então. Eu convidei o Daniel para que ele contasse a história de superação com as drogas que ele passou em sua vida. Daniel, conta pra gente então um pouquinho da tua trajetória, como que foi o teu histórico aqui pro pessoal de Araranguá. Então, na verdade, acredito que por influência de amigos, como a grande maioria, muito novo, acabei entrando nas drogas, né? E no decorrer de curto prazo de tempo, acabei conhecendo coisas mais pesadas, como talvez a grande maioria, acabei conhecendo a maconha, depois entrei pro crack, onde foi o pesadelo. Então, acabei entrando no fundo do poço. Certo. A sua iniciação foi pelo álcool? Eu acredito que sim, se for parar pra pensar, bem sim, né? Porque logo aos 12, 13 anos, muito novo, ainda já comecei a fumar cigarro escondido e a beber. E aí depois a gente vai crescendo, os amigos vão mudando, e aí acabei encontrando outros tipos de drogas. Mas você acha que essa sua iniciação às drogas, seja ela através do cigarro, do álcool, que te levou para as drogas mais pesadas, foi apenas pelas companhias? Não, foi uma série de fatores, inclusive em palestras eu sempre digo bastante que pra mim, não é uma questão generalizada, mas pra mim, eu senti muita falta do meu pai. Meu pai faleceu, eu tinha 4 anos de idade. Então assim, nosso relacionamento familiar em casa foi sufocado, porque minha mãe teve que se virar em duas para conseguir sustentar eu e a minha irmã mais velha. Então eu costumo falar assim, que eu forço a minha memória para lembrar em um momento que a minha mãe disse que me amava na minha infância e não consigo me lembrar. Certo. Talvez a causa do seu problema então estava na sua infância. Bem provável. E também eu acredito na estrutura familiar, onde eu me senti desamparado e senti falta de afeto, de carinho, senti falta de um lar. Certo. Eu te falo isso, Daniel, porque a psicologia explica desta forma que às vezes se a pessoa não está bem, que vai para caminhos negativos, de repente é porque tem um trauma lá na sua infância. Então é que a importância que eu digo aqui para o pessoal de Araranguá, que está nos assistindo agora, para investigar realmente sempre as coisas do seu filho, da sua filha, a bolsa, o que contém na mochila, né, Daniel? Porque assim, às vezes as crianças começam na brincadeira e isso vai levando e cada vez pode piorar a situação do adolescente. Eu achei engraçado o teu comentário, porque eu falo sobre isso no livro. Eu falo exatamente sobre isso, porque eu acredito que os pais devem mesmo investigar, analisar. Eu tenho um capítulo que eu dedico só a isso, a como descobrir se o meu filho usa drogas, certo? Onde eu entro em detalhes maiores
de coisas que o usuário faz e que a maioria das famílias não percebe. São atos investigativos, né? É, quase isso, na verdade, né? Eu falo coisas do ponto de vista de um usuário que ele faz e que a família não percebe, ou quando percebe já é tarde, já passou bastante tempo e às vezes ele deve estar atolado até o pescoço. Tá certo. Daniel, você citou que você é palestrante. Você palestra para um público em geral ou você palestra apenas para um determinado gênero? Em geral, eu hoje em dia tenho sido convidado para vários tipos de palestras, instituições, escolas, empresas, enfim, a gente tem viajado bastante, estamos chegando de viagem, inclusive, então, graças a Deus, temos viajado bastante e atingido desde no quesito escola, ensino fundamental até os adultos. Ontem tivemos aí uma palestra para pais. Certo. Então, é bastante interessante. E hoje as drogas, eu acredito que ela não tem um público, mas ela atinge todos. Uma camada inteira, né? Toda a sociedade. Eu até comentando com algumas pessoas ontem assim, se no teu círculo de influência, duvido que você não conheça de 3 a 5 pessoas que usem drogas. E na tua família a probabilidade de pelo menos uma use. É verdade. Entre sobrinhos e primos ou pelo menos um parentesco distante tem alguém. Você sempre vai conhecer alguém que vive esse drama, porque é um drama, né, pessoal? Assim, é muito triste a gente ter um parente, um ente querido, usuário. Porque ele também não só estraga a vida dele, traz problemas para ele, né? Como também acaba respingando em toda a família. Eu que o diga, minha família desestruturou ainda mais. Eu já sentia debilitada. Quando eu descobriram que eu estava nas drogas, além de atingir a minha mãe e a minha irmã mais velha na época, atingiu primos, tios, que daí tentavam de alguma forma me ajudar e não conseguiam obter êxito. Certo. Então atingiu todo mundo. Por isso a importância da orientação psicológica, né? E também você ter uma fé, uma espiritualidade para poder lidar com essa situação. Eu acredito que isso está muito interligado, não é só a parte mecânica, né? Assim como fazer, não são apenas diretrizes, são também como que você deve se portar, para saber orientar hoje o seu filho, o seu parente, o seu amigo. Justamente, inclusive assim, no livro eu também falo alguma coisa sobre esse assunto. Por quê? Porque algumas pessoas, até por causa das palestras e do livro, me procuram achando que eu posso resolver o problema do filho dela. Eu falo que eu não posso. O que eu sou é apenas uma conexão para conseguir ajudar essa família, ajudar essa pessoa e levá-la até a porta que dá acesso à saída. Dali para fora, quem decide ficar é a pessoa. O que eu posso fazer é ajudar e dar o meu melhor para ver mais uma família restaurada e reestruturada. Inclusive o que você falou é interessante, porque não existe uma receita para sair das drogas. Sim. No livro eu trago uma luz onde a pessoa pode caminhar e ajudar pessoas, mas Sim. não existe uma receita, infelizmente. Inclusive eu falo em palestras que inúmeras pessoas que eu já ajudei não conseguiram sair. Foi até um momento e caiu, e desistiu de novo, recaiu. Uma coisa interessante, um dos maiores problemas que eu observei é o índice alto de recaídas. Hoje em dia no Brasil chega a 80% para quem inicia um tratamento. Então de cada 10, 7 recai. E desses 7, eles precisam ser internados de 8 a 10 vezes. Então a rotatividade em comunidade terapêutica, centro de recuperação, Sim. ou em iniciar e não terminar um tratamento é muito alta. Muito alta. Muito alta. Bom, mas antes de nós falarmos sobre o seu livro, Certo. eu quero que você dê continuidade e fale aqui o teu testemunho para as pessoas que estão assistindo o Top Saúde. Como que foi o seu período de reabilitação? Quando que você quis sair? Você enxergou uma luz no fim do túnel? A gente utiliza muito essa expressão, Sim. né? Porque é uma vida nova. Sim. Quem é usuário é uma vida completamente triste, denegrida. A pessoa denigra a sua imagem, né? Sim. Acaba se transformando, às vezes até em um indigente. Então, perde valores, né? São valores. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho disso para o pessoal de casa. E eu convidei você justamente nesta noite para isto, para que você pudesse dar esse testemunho, para que as pessoas de casa também quebrassem o preconceito numa situação dessa, né? Porque às vezes chega uma pessoa na rua, aqui em Araranguá, por exemplo, em qualquer esquina tem alguém te abordando pedindo alguns centavos, um dinheiro, uma ajuda, e às vezes as pessoas têm preconceito. Então, esse programa vem ao encontro no caso da sua reabilitação como ex-usuário. Certo. Obrigado, então.
eu vou começar de trás para frente. O que você falou sobre o preconceito eu achei interessante. Porque eu falei ontem, enquanto estava palestrando para aquele grupo de pessoas, que hoje quando você olha para um dependente químico na rua, a primeira coisa que vem à tua mente é um drogado, é um ladrão, e cria-se uma série de sentimentos dentro de você que te afasta dessa pessoa. Justamente. É engraçado que o meu olhar é diferente. Porque eu olho e eu vejo um profissional, eu vejo um pai de família, eu vejo, quem sabe, um empresário, um empreendedor. Eu consigo olhar e ver além daquilo que ele está, daquela atual fase que ele está vivendo. Incrível que eu, desculpa te cortar, falar. Incrível que eu também consigo distinguir, sabe? Ver isso os também. Valores que estão perdidos nessa pessoa. Justamente. É só foco, energia direcionado para coisa errada. Então, eu costumo falar em palestras assim, essa mesa aqui, ela veio de uma árvore, só que se a árvore fosse podre, a mesa seria podre. O que eu acho mais interessante é que a pessoa que fez essa mesa, ela olhou para a árvore e ela viu essa mesa. Entende? Então eu acho que essa questão do potencial é muito interessante, porque a gente olha para uma pessoa e você consegue ver, eu consigo olhar para uma pessoa na sarjeta e olhar nela um grande potencial. Olhar, se você conseguir tirar da vida dela as drogas que levaram ela para lá, se você conseguir conversar com pessoas que vieram desse mundo, você vai ver o tanto de histórias lindas, de pessoas que são inteligentes, que são capazes. No meu caso, eu trabalhava com informática. Eu, já entrando então no meu testemunho, eu sempre fiz curso de informática e acabei sendo selecionado e entrei para uma empresa que hoje atua a nível de Brasil. É uma empresa que desenvolve programas especificamente para a área pública, então prefeitura, câmaras, autarquias. E aos 16 anos de idade eu era o funcionário mais novo dessa empresa. Aos 20 anos de idade eu atingi um cargo de diretoria dessa empresa, fui morar no Nordeste do Brasil. Eu era diretor comercial de 7 estados do país e morava num apartamento mobiliado a 50 metros da praia, tinha carro para andar, andava de avião a tudo que é lugar. Na lista do meu celular era só vereadores, prefeitos. Então, assim, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas interessantes, pessoas influentes. Agora, o problema é que a droga fez eu inverter os valores e fez com que eu perdesse essas coisas. Então, assim, da mesma forma que eu cresci muito rápido, eu perdi tudo muito rápido. E eu achei, no meu caso, não é todos, mas eu acabei levando um tempo para perder. Que foi esse mesmo tempo de crescimento. Sim. Eu fui crescendo, eu já usava droga, as pessoas não sabiam. Eu ia trabalhar completamente drogado. Que no começo é oculto, né? Depois é que as pessoas começam a perceber um comportamento estranho. E no começo ela diferente. engana, como todo mundo acha que vai conseguir dominar. Eu pensava assim, não, eu vou conseguir dominar, eu sei que o crack vicia, por exemplo. Então eu vou fumar só final de semana. E eu conseguia fazer isso por um período de tempo. Por algum tempo eu consegui fazer isso. Ou quando eu não tinha, estava fora, em viagens ou em outros estados, eu conseguia ficar sem. Mas eu substituía pela maconha. Então eu ficava com a maconha, com a maconha eu conseguia trabalhar, eu conseguia falar com as pessoas, eu agia de forma normal. Porque uma coisa que é importante desmistificar, a maconha ela não te deixa fora como deixa o crack. Com a maconha você consegue ficar sociável, e não estou fazendo apologia, apenas estou falando do ponto de vista de um usuário. Então você consegue conversar, você consegue trabalhar, enfim. Interagir. Agora o crack você não consegue. O crack ele gera você medo, fobia, você não consegue falar, sua boca trava, você não consegue. Ela é uma droga dominante, no caso. E aí assim, quando eu estava nessa empresa, o meu patrão descobriu. Acabei tendo problemas financeiros com a empresa, descobriu e falou, não vai dar pra gente continuar. E foi ali onde eu entrei no ciclo de perdas. Na verdade, o ciclo de perdas começou antes, mas eu não percebi. Por quê? Porque quando eu não tinha dinheiro, eu comecei, como eu vim de uma empresa, aliás, trabalhava, ganhava meu salário, era um bom salário, eu consegui comprar coisas boas. Adquirir os materiais. Coisas boas. Quando eu não tinha dinheiro, eu trocava essas coisas por droga. E aí, quando eu comecei a ficar sem essas coisas, eu comecei a fazer outras coisas para obter droga. Dentre elas, às vezes pegar valores de contratos da empresa e trocar em droga. Certo. E demorava para repassar para a empresa e aquilo foi gerando preocupação. Um somatório. Quando eu entrei nesse ciclo de perdas, meu patrão me chamou e falou, não vai dar mais pra gente continuar, eu quero que você me conte o que está acontecendo. E aí eu abri o jogo. Falei, tenho um problema com drogas e não sei mais o que fazer e tal. E hoje eu entendo ele, porque ele teve que optar pela empresa.
Certo. Né? E essa é uma grande debilidade hoje, eu acredito, no cenário brasileiro aí, porque assim, muitas e muitas pessoas que estão hoje trabalhando, estão com problema com droga, e eu queria que tivesse mais empresários que tentassem ter um coração mais generoso. Porque hoje, racionalmente, e não acho errado, ele precisa defender a empresa. Certo. Só que se ele pudesse fazer algo a mais para essa pessoa, eu acredito que na verdade seria a empresa tem não tem coração, ela é totalmente capitalista. Né? Ela tem, na verdade eu entendo ela, porque ela precisa pensar no lado dela. Recursos. Imagina se um funcionário desse gera trabalho, gera problemas, enfim, imagina se a polícia prende um funcionário desse com droga dentro da empresa. Certo. Então uma série de problemas e o patrão tem que evitar problemas. Então assim, comecei a perder coisas. Eu tinha carro, eu tinha moto, eu tinha dinheiro guardado, acabei trocando, perdi o emprego, pensei, agora o que eu vou fazer? E eu falo sobre isso no livro, é até uma questão psicológica, é bem engraçada, porque assim, o crack, você usa ele por 2 sentimentos. O primeiro é assim, a gente tá numa festa de aniversário, então eu tô alegre. Se eu tô alegre, tem uma forma de comemorar, vamos usar crack? Então eu uso crack para comemorar porque eu estou feliz. Final de ano, Natal, aniversário, enfim, festas eu uso para comemorar. E depois, quando acontecem problemas, decepções, enfim, coisas que me deixam para baixo, eu uso para tentar me deixar para cima. Só que na verdade é uma ilusão, porque quando eu estou feliz e eu uso ele não me deixa mais feliz, ele me deixa para baixo. Quando eu estou triste e eu penso, eu vou descontar agora nas drogas, eu uso, ele me deixa ainda mais para baixo. Só que a pessoa que está usando, ela não percebe, e ela vai indo cada vez mais para baixo, cada vez mais para baixo. Então, movido por esses 2 sentimentos, eu comecei a conduzir minha vida. Feliz, eu usava droga. Triste, eu usava droga. Perdi o emprego, o que eu fiz? Eu vou ter que usar droga. E aí eu entrei de cabeça. Vendi minha moto e usei todo o dinheiro no crack. Tinha o dinheiro guardado no banco, tirei o dinheiro aos poucos e usei tudo. Quando acabou todo o dinheiro, quando acabou todas as minhas coisas, e todo usuário de drogas hoje, na verdade de crack hoje que está começando a entrar no fundo do poço, ele começa a fazer isso, e os familiares que estão em casa vão entender o que eu estou falando, começam a assumir as coisas de casa primeiro. E dificilmente, a não ser que o cara já venha de uma linhagem de crimes, de problema e tal, mas se é uma pessoa que está entrando nas drogas, ele começa a tirar as coisas de dentro de casa, porque ele não quer ferir ninguém. Então ele pega uma coisinha escondida da mãe, da irmã. Me lembro até hoje, assim, é muito nítido na minha mente. Um dia que a minha irmã devia ter na época aí 10, 11 anos, se não me engano. E ela tinha R$10 numa mochila. E eu fui lá pro lanche dela, eu roubei o dinheiro dela. E ela não falou nada pra mim. Só que no outro dia ela procurou minha mãe e falou pra minha mãe veio me falar, e aquilo cortou o meu coração, porque eu não queria fazer aquilo. E eu tive que pegar dinheiro da minha irmã, que era como se fosse do cofrinho dela. Mas no caso você já não tem mais domínio de você? Jamais, não consegue dominar, não tem como dominar. Tá e certo. aí eu comecei a entrar nessa questão e acabei tirando tudo que eu podia de dentro de casa. O final dessa história, que é uma história feliz, você confere aqui no segundo bloco do programa Top Saúde TV. A Clean Imagem conta com equipamentos de última geração, bem como mamografia digital, ultrassom, raio-x digital, tomografia computadorizada, densitometria e o mais sofisticado equipamento de ressonância magnética de campo aberto. Equipe altamente especializada para melhor atendê-lo. Clean Imagem, seu bem-estar é nosso melhor diagnóstico. Acesse www.cleanimagem.com.br. Com 50 anos de experiência, o São João Batista é referência em cardiologia e também em diagnóstico por imagem. Pronto atendimento adulto 24 horas. Aqui você é assistido por médicos especialistas. Atendemos particulares e convênios, como Unimed, Sul América, Bradesco, AGMed, entre outros. Conheça o cartão São João, que proporciona vantagens e descontos especiais. Acesse nosso site e saiba mais. Hospital São João Batista, sempre cuidando de você. Imagine você numa maravilhosa praia, ou passeando em montanhas encantadoras, ou ainda curtindo rios, cachoeiras, talvez num grandioso hotel, num belo cruzeiro ou numa aconchegante pousada. A Tahiti pensa em todos os detalhes para levar você com segurança aos melhores roteiros do Brasil e do mundo. Visite nosso site ou venha pessoalmente idealizar o seu roteiro com a gente. Na Avenida Coronel João Fernandes, 166, no centro de Araranguá. É a Tahiti realizando os seus sonhos.
De volta ao segundo bloco do programa Top Saúde TV. Lembrando que este programa é em oferecimento à Clinimagem. Clinimagem agora aqui em Araranguá, na rua ao lado do Center Fábricas Araranguá, na Porfírio Lopes de Aguiar. Lá você conta com o melhor atendimento para a sua saúde. Visite o site www.clinimagem.net e pode agendar até o seu exame pela internet. Também você pode encontrar o site da Clinimagem com o telefone pelo próprio site da TV Araranguá. Você pode visitar www.tvararanguá.net. E o programa Top Saúde está com um quadro novo, um quadro chamado Qualidade de Vida, que vai ser apresentado pela psicóloga Alcioneia de Almeida Scremin. Ela que já foi convidada do Top Saúde, esteve aqui explanando sobre a família e agora estará conosco em parceria, trazendo informações, conteúdo e atualização sobre a vida para você, telespectador. Eu estou aqui hoje com o Daniel Pereira, ele que é profissional do bem-estar, é pastor, palestrante e autor de um livro maravilhoso no qual nós vamos conversar na sequência. Mas antes, vou dando continuidade à nossa história, nosso assunto, eu quero conversar com você a respeito da recuperação. Como que foi a sua recuperação? Aonde que você enxergou essa luz, então, no fim do túnel? Como que se você contou com a ajuda de alguém, se foi por vontade própria? Como que foi, Daniel? Conta para o pessoal de casa, então. Então, no meu caso, acredito como que na maioria das pessoas, eu acabei sendo internado. Chegou um momento que eu fui internado e ali deu início. Consegui, eu queria muito, eu me esforcei muito. E conheci pessoas maravilhosas, pessoas que me estenderam a mão. Uma das coisas que eu acho bem interessante é que, independente do que a gente vive, sempre vai aparecer a pessoa certa para estender a mão pra gente, certo? Então, fui internado lá no estado do Mato Grosso. Passei um período dentro desse centro de recuperação e lá eu consegui ativar, inclusive, dentro de mim a fé, certo? E quando eu consegui ativar isso dentro de mim e conseguir substituir o vazio que a droga havia gerado por Deus, eu comecei a entrar em um processo de recuperação ao qual estou até hoje, né? Que bom. Então foi mais ou menos por aí. Foi um período longo, doloroso, longe da família, mas valeu a pena. Chegastes a ter recaídas? Cheguei a ter recaídas no início, quando eu estava começando a iniciar o processo de querer parar e não parar, eu acabei tendo recaídas. Como eu falei antes nas estatísticas, né, a grande massa de recaídas é enorme hoje no Brasil e justamente por falta dessa questão de atendimento. E no livro eu falo sobre isso, sobre essa questão das recaídas, né? Você, como um ex-usuário, acredita que o governo deveria dar um suporte, uma estrutura, através de uma reabilitação para um usuário? Esse negócio do governo é engraçado, porque o meu olhar é assim. Hoje, inclusive, eu estava olhando do jornal esses dias atrás, o governo liberou milhões aí em verbas para prevenção. E você pode olhar que hoje todo mundo investe na prevenção às drogas. Só que eu nunca vi ninguém investir quase nada ou nada depois que a pessoa sai do tratamento. Não existe um acompanhamento. Então, assim, e também tem um outro ponto. E aí é onde mora o perigo, né? Aí que está o perigo. Por quê? Porque daí sai e recai, claro. Porque a pessoa não tem o acompanhamento. E esse é o meu trabalho hoje. É nisso que eu tenho focado e gastado minhas energias hoje. Acompanhar a pessoa depois que ela sai da cadeia, depois que ela sai do presídio, depois que ela sai do presídio ou do centro de recuperação, enfim. Ou depois que ela decide parar. Daí eu falo, então agora eu vou caminhar com você. Entende? Depois desse processo que eu entro na história dessas pessoas. O governo hoje, ele gasta milhões tocando as moscas do lixo. E se você toca a mosca do lixo, você vira as costas e ela vai embora. Ele gasta quase nada ou nada para tirar o lixo do lugar. Então hoje, por isso que eu acredito que as drogas é um problema que vai ser muito difícil de se resolver, não só no Brasil, mas no mundo, porque droga dá dinheiro e tem muita gente que gosta de dinheiro. Com certeza, drogas. É muito lucrativo, né? Infelizmente. Bom, mas pessoas como você que se disponibilizaram, né, para acompanhar essas pessoas, deveria existir, assim, no caso, uns 1000 vezes, Daniel, né? Seria bom, mas tem muita gente, agora eu tenho conhecido tanta gente que faz tanta coisa linda, você não tem noção. É muita coisa legal e seria bom mesmo, se tivesse mais pessoas que fazem isso. E por causa do livro e das palestras, eu tenho descoberto, assim, quanta gente que quer ajudar.
Quanta gente tem muitas pessoas que se solidarizam, né, com essa situação, inclusive, porque tiveram algum parente ou ente querido, aí volta naquela questão, que hoje, de repente, talvez não estejam mais presentes, né? Quanta gente disposta a se empenhar e ajudar a restaurar a vida de pessoas. Eu tenho me surpreendido com a quantidade de pessoas que tenho conhecido com esse intuito no coração. Continua firme que tu vais vencer a tua caminhada. E agora eu quero falar então sobre essa obra maravilhosa. Meu câmera, dá um close nesta obra, por favor. Daniel, conta um pouquinho sobre a história desse projeto que está aqui. Hoje é um livro. Você pode ver aqui que é Drogas Sem Vida ou Vida Sem Drogas? É um sonho realizado, Ellen. Na verdade, até queria mostrar então para quem está em casa. Vou mostrar, fica à vontade. Porque a ideia do livro é assim, né? E as pessoas quando olham, eu acho lindo o brilho no olhar quando elas olham para o livro. Porque elas olham e elas ficam confusas no primeiro momento. Elas não sabem o que está acontecendo. Mas na verdade, assim, quando a droga entra, a vida vira de ponta cabeça. Né? E isso eu tenho visto na vida de muita gente. Só que existe como você mudar a situação. Existe como você virar e inverter os pontos e dominar a sua vida de novo. E quando você consegue controlar, dominar a sua vida, então as drogas viram de ponta cabeça. E a vida vence as drogas. E a vida vence as drogas. E na verdade você decide o que entra, o que sai da tua vida, o que deve fazer parte da tua história ou não. Eu sempre tenho dito assim, que ninguém nasce drogado. A pessoa pode... Justamente. As drogas foram só uma parte da vida delas que pode ser virada essa página e começar uma vida nova. Né? Então é um sonho realizado e eu queria deixar aí essa indicação para você que está em casa e dizer também, aproveitar para quem tem Facebook, procurar aí, hoje as redes sociais nos aproximam tanto, procurar a página do Facebook Recaída Jamais, curtir a nossa página, lá tem inúmeras informações. Como é que é o nome da página? Recaída Jamais. Recaída Jamais, isso, então. Recaída Jamais. Por causa dessa questão da recaída, eu resolvi criar essa página do Facebook, crendo que o segredo para a pessoa estar longe das drogas é evitar a recaída. Bom, Daniel, quero te parabenizar então pela ideia do livro, achei muito interessante. E para finalizarmos então o programa, gostaria de te perguntar quem pode ler esta obra? Então, a ideia é assim, o livro deve ser lido pela família, porque vai trazer conhecimento, vai descobrir coisas a respeito das drogas e de como ajudar as pessoas, filhos, primos, parentes, enfim. O próprio usuário de drogas, porque vai dar a ele um impulso e força e coragem para sair dessa vida. Certo, uma orientação. Uma orientação. E também as pessoas que eu falei antes que gostam e querem ajudar a gente a sair das drogas, mas tem gente que não sabe o que fazer. Então no livro eu trato um capítulo exatamente só sobre como ajudar. Né? Como conduzir, como caminhar com essa pessoa, como mentorear essa pessoa para tirá-la das drogas e fazer ela voltar a ser quem ela deveria ser, na verdade. Né? Tá certo. E hoje, se alguém quiser entrar em contato com você para fazer esse trabalho de acompanhamento, como você mencionou aqui para nós aqui no Top Saúde. Pode entrar em contato pelo e-mail, né? recaídajamais, tudo junto, @hotmail.com. Repetindo, recaídajamais@hotmail.com. E se alguém quiser o livro, aqui em Araranguá, aproveitando para falar, isso. Não sei se pode. Claro que pode, imagina. Ele está disponível ali nas lojas Fátimas, na 15 de novembro. Certo. Certo? Tá bom então, Daniel, foi um prazer tê-lo aqui. Prazer foi meu. Tá? Sucesso na sua caminhada, que você continue ajudando muitas pessoas. Eu estou muito feliz pelo teu testemunho e que você tenha muita sorte na sua vida. Muito obrigado, tá? Ellen. Muito obrigado a você que nos assiste. Eu que fico feliz de vir aqui e poder conhecer pessoas maravilhosas como vocês. Obrigado. Tá certo então, o programa Top Saúde TV se despede por aqui. Eu aguardo você na próxima edição. Obrigada.